Olá, eu sou Sheila Sodré e você está assistindo ao canal Café com Direito. Seja muito bem-vindo ao tema dessa semana, que é referente a valores recebidos por meio de precatório. Fique conosco que vem informação para você. E vamos ao tema do precatório. Antes da gente adentrar realmente no que mais importa, vamos contextualizar, porque nós estamos falando precatório e o precatório vai ser sempre referente, nesse caso aqui, para aquelas referentes a verbas trabalhistas. E aí vamos dar um foco nos servidores públicos, sejam eles estaduais, municipais ou federais. Vamos dividir também, porque os precatórios eles vão ser pagos pela Justiça Estadual e o da Justiça Federal. Por que é bom a gente diferenciar isso? Porque tem situações que vai fazer toda a diferença, principalmente em relação aos bancos, na hora de você receber esses valores. Então, o que é mais importante a gente também lembrar em relação ao precatório? É que se você recebeu esse precatório nos últimos 5 anos, pode ter certeza que você pode ter pago o imposto muito a mais do que o que realmente deveria. Isso não é só porque o seu contador fez a declaração errada ou que você deu informação de menos. É porque muitas das legislações ou mesmo da jurisprudência ao longo desses últimos 5 anos atualizaram e tornaram a situação muito mais favorável para o contribuinte que recebeu o precatório. Tivemos novidades esse ano, mas ao longo dos últimos 5 anos, outras decisões foram tomadas e que facilitou. Dentre elas, vamos falar mais sobre o imposto de renda, mas a contribuição previdenciária também. Nós temos muitas questões envolvendo a contribuição paga a maior da contribuição previdenciária, que já é descontada quando você recebe o alvará, está na Justiça Estadual, ou quando você vai receber o seu precatório diretamente do banco. Então, muitas vezes já há essa retenção, você já recebe líquido. Por exemplo, você sabia que quando você recebe o precatório, o banco pagador desse precatório ou do RPV, ele é obrigado a reter 3% do imposto de renda? E não se ilude, porque muitas vezes a gente brinca muito no universo tributário que esse é o dedo duro. O 3% que é retido naquele momento, ele é exclusivamente para o banco informar a Receita Federal. É o que vai na DIRF para a Receita Federal, é o que ele antecipa muitas vezes, ficando sobre a responsabilidade do contribuinte na sua declaração, no ajuste anual da declaração, no ano seguinte, poder informar o valor total, porque existe despesas durante o processo trabalhista que você vai poder deduzir dessas verbas que você recebeu, o que vai reduzir a base de cálculo e, claro, tornar o imposto de renda ele menor no final. Então, isso vai fazer toda a diferença. E olhe, como eu brinquei com vocês, que boa parte desses processos, desses precatórios, às vezes demoram tanto para servidor, né, às vezes até aposentado, acima de 65 anos, que existe no próprio campo uma possibilidade de você deduzir essa parcelinha referente às pessoas aposentadas com 65 anos. Veja bem a quantidade de detalhes que precisa ter para uma simples declaração de uma verba recebida por meio de precatório. Isso lembrando, precatório para servidores municipais, estaduais e federais. E aí você fica, já recebi, tá tudo ok, feliz da vida, porque às vezes tem precatório, gente, que demora aí 20 anos para sair, e aí você não percebe ou não vai nos nudes do seu processo para entender que ali foi retido imposto de renda a maior e contribuição. Então, como é que eu sei se eu paguei imposto a maior ou não? A primeira coisa é simples. Vamos olhar a sua declaração do imposto de renda. É possível você fazer uma consulta diretamente no site da Receita Federal. Vamos imaginar que nos últimos 3 ou 4 anos você fez a sua declaração, recebeu um precatório, você pode até ter declarado corretamente no RRA. Mas será se a base de cálculo que você colocou ali foi a correta? E a quantidade de meses? Você botou exatamente aquela divisão os meses, certo? Eu sei que boa parte coloca a contribuição previdenciária correta, coloca muitas vezes um imposto de renda retido, mas o restante, o todo das informações, só analisando exatamente o teu processo.
Quem pode te ajudar muito nesse caso é o próprio advogado do processo, te fornecendo esses documentos que são de extrema importância, incluindo, dentre elas, a sua sentença, mas principalmente os seus cálculos. É ele que vai fazer toda a diferença. E se isso aconteceu com você, se você acessou esse site que nós estamos colocando aí, colocou o ano da sua declaração, você vai ver se foi processada ou não a sua declaração. Se estiver dizendo que a sua declaração ainda está na base da Receita em processamento, é sinal que você pode estar com a situação delicada. Ou, muitas vezes, você vai ver lá que está em malha fiscal. Você ainda não foi notificado, porque a Receita tem 5 anos para fazer isso. Mas você pode até ter processado, você pode não estar na malha, mas aí você pode ter pago o imposto de renda maior e, é claro, a Receita verificando isso, ela não vai atrás de você. É uma preocupação que você tem que ter de rever a sua declaração e rever as suas contas. Se realmente você pagou o imposto das verbas na sua totalidade, imagina nos últimos 3 anos ou até o último, vamos dizer aqui que você fez uma declaração de 2019, 2018, por exemplo, sabe uma coisa que estava errada? Os juros. Imagina o que eu comentei antes, que esses precatórios aí, vou falar um pouquinho dos servidores federais, a turma de professores da Universidade Federal, de servidores da Universidade Federal, de vários órgãos federais, que foram atrás dos seus 28%, uma ação antiga, que demorou pra caramba, porque são ações coletivas. Então essas pessoas que receberam essas verbas em 2016, 2017, todas elas pagaram o imposto de renda sobre os juros. Imagina, eram verbas que o principal, apenas com a correção, daria, por exemplo, 100 mil, mas com os juros foi para 400 e 500. Gente, a base de cálculo do imposto de renda que você pagou à época, pode ter certeza que incluía esses juros. Significa que você tem dinheiro a receber da União. E eu confesso a vocês que tem um órgão excelente que está tão bem embasado, juridicamente falando, é a própria Receita Federal e os próprios procuradores da Fazenda Nacional. Eles já têm isso de forma muito bem tranquila nas ações judiciais, já reconhecido, o que vai facilitar muito o teu processo judicial. Então vamos rever todas as suas declarações, se você é um servidor, se você recebeu o precatório, para verificar se você já teve essa restituição, se você não caiu na malha, porque olha aí, são 5 anos que você pode ter um problema em relação a isso. Qualquer conteúdo ou dúvidas que você tenha sobre isso, você pode achar aqui em outros vídeos mais antigos do canal, que a gente já vem falando isso já tem uns 3 ou 4 anos, tá? Não sobre essa novidade dos juros. A gente já brigava porque a gente acreditava, mas você tem muita informação aqui no canal, não só dado por a gente, mas também por várias outras entrevistas. E se esse conteúdo é interessante para você, ele pode ser também interessante para várias outras pessoas que também receberam o precatório. Você pode divulgar, encaminhar isso para as demais pessoas. O canal Café com Direito tem o objetivo sempre de manter você informado nos seus direitos. Permaneça sempre aqui conosco porque tem informação toda semana para você.